Então o desafio estava posto e o Ministério foi atender à necessidade do momento. Foi um ano de grandes desafios. O Ministério cresceu neste ano no seu papel de articulação e de coordenação de ações a nível federal. Nós preparamos, elaboramos e coordenamos em torno de 7 planos de contingência. As demais ações, elas todas dependeriam lá na ponta do município ou do estado. A construção das unidades socioeducativas, o fortalecimento dos conselhos tutelares, tudo isso passa pelo município ou pelo estado. Os municípios e os estados estabeleceram prioridades, que foi o combate à pandemia. Alimentar o povo, cuidar do povo neste momento. Povos tradicionais, por exemplo, a gente teve que reunir 15 órgãos federais para cuidar dos povos tradicionais lá na ponta. E este ministério ficou na organização dos planos, na coordenação e na execução. Eu acredito que a gente obteve muito sucesso, especialmente nas ações que nós coordenamos. Por exemplo, o cuidado com os idosos. Havia uma expectativa que nós teríamos um genocídio de idosos no Brasil na pandemia. Não foi isso que aconteceu no Brasil. Os nossos idosos foram cuidados. Nós tivemos ações extremamente impactantes e que evitou lá na ponta um número absurdo de morte de idosos no Brasil. Então, o Ministério atendeu a necessidade do ano, dos municípios, dos estados, da nação, e eu acho que a gente fez bem o dever de casa. A nossa maior transferência esse ano, o dinheiro que nós mais usamos foi na proteção dos idosos, seguido da proteção e defesa de mulheres, e na outra sequência, a garantia alimentar. Nós fizemos a segurança alimentar das aldeias indígenas e dos quilombos, e na sequência a proteção à criança. Nós trabalhamos com fortalecimento dos conselhos tutelares, equipagem de conselhos, treinamento. Então, essa foi a sequência dos nossos investimentos financeiros. Nós chegamos a 85% da execução do orçamento. É um número extremamente considerável, é extraordinário no tempo de pandemia. Um ministério executar do seu orçamento 85% do seu dinheiro. Lembrando que a gente precisa do município. E neste momento, para fazer convênios e licitações em municípios, nós tínhamos 2 impedimentos. Primeiro, a pandemia. Os municípios focavam só na pandemia. Segundo, foi ano eleitoral. Então, nós tivemos 2 grandes impedimentos, mas a gente termina o ano com mais de 92% de execução. Eu considero um número extraordinário. É que as pessoas não acompanham a execução do nosso ministério no site desse ministério, estão buscando outras fontes para fazer a avaliação. Quando eu falo que nós não somos finalísticos, nós somos um ministério meio. A gente precisa que alguém execute. E quem lá na ponta executa nossas ações são os municípios. Ano eleitoral, você não consegue fazer tantos convênios com os municípios. Nós sairemos vitoriosos em todas as ações, em todos os mandatos de segurança. Por quê? O Ministério está cumprindo uma determinação do STF. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, o governo Bolsonaro é o governo da legalidade. Nós trabalhamos na letra da lei. E a gente obedece decisão judicial. E eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal sobre a revisão das pensões dos ex-cabos da FAB. Se eu não cumprisse essas decisões, eu estaria cometendo crime. Então, não existe nenhuma ilegalidade. Eu revi e encontrei em alguns processos assim que absurdos. Aquelas pensões não eram devidas. A anistia não cabia naquele lugar, naqueles casos, naqueles processos. Então, eu cancelei pensões. Se as pessoas se sentem prejudicadas, elas vão recorrer ao judiciário. O que elas estão fazendo. Mas nos mandados de segurança, todos nós sairemos vitoriosos. Que não era hora de uma decisão dessa. Isso não foi conversado com a sociedade, com os pais. Isso foi uma decisão ideológica e nem foi conversado com a gente. Veja só, nós temos outras prioridades no Brasil com relação à infância e adolescência. E eu
ver um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente priorizar isso como necessidade. Não é necessidade, a gente está parando tudo para discutir se meninos em medida socioeducativa vai ou não ter visita íntima. A decisão deles também diz o seguinte: se numa unidade socioeducativa de meninas, 2 meninas começarem a namorar, se apaixonarem e declararem que estão namorando, elas terão que dormir na mesma cela, no mesmo quarto. A mesma coisa com meninos. Se 2 meninos numa unidade se identificarem como namorados, eu vou ter que deixá-los dormir no mesmo lugar. Isso é muito perigoso, isso abre um precedente muito perigoso. Por quê? Numa unidade socioeducativa, nós temos meninos a partir de 12 anos, cumprindo medidas. Mas a gente tem meninos de 19. Um menino que chega com 17 anos e que pega ali uma medida de 3 anos de recolhimento, ele chega com 17 e ele fica até os 20. Imagine um menino de 19, que já está ligado ao crime organizado, que já está ligado a uma facção, ele dizer para o de 13 fingirem que eles são namorados e que estão apaixonados. Eu vou colocar esse de 13 no mesmo lugar com o de 19, de 20. O que vai acontecer toda noite? Abuso sexual desse mais novo. Isso é muito perigoso. E eu estou aqui como ministra da criança e do adolescente para protegê-los. E o meu papel é protegê-los. Eu não entendo que essa medida protege algum adolescente. Inclusive, é uma medida proposta pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que hoje eu sou presidente do comitê, mas é uma proposta deles de 2018. Porque diz que a falta de sexo, o impedimento é uma tortura a esses meninos. Ora, eu quero gastar o tempo desses meninos nessas unidades, estudando, aprendendo um ofício, fazendo esporte, trabalhando, mas não gastar o tempo deles com sexo. Eu queria muito que os pais que estão nos vendo pensem o seguinte: você tem uma filha de 14 anos que namora um menino que está recolhido com 16. Já pensou você liberar sua filha de 14 anos para passar por esse constrangimento? Você acha que aquele lugar é limpo para uma menina de 14 anos ir lá se deitar com um menino? E a saúde dessa menina? E o constrangimento dessa menina? E como que são esses lugares da visita íntima? Porque na nossa planta, que nós vamos construir 62 unidades, eu não tenho uma sala da visita íntima. Ela vai ter relações sexuais aonde com esse menino? Então tem tanta coisa para decidir, tem tanta coisa para o Conanda fazer, nesse momento que tem tanta criança morrendo na rua, tanta criança precisando ser protegida. Deixa eu te falar uma coisa, e como é que vai ser o agente da unidade socioeducativa? Ele vai ficar na porta, esperando o casal, adolescentes lá dentro, terminarem uma relação, porque eu tenho que garantir a segurança da menina quando entrar lá, ou do menino, porque pode ser inverso. Então eu vou ter um agente de plantão na porta para garantir a segurança daquela menina. Gente, isso não é papel do Estado. Não no Estado que tem tantas prioridades. Então, essa decisão que passou pelo Conanda, ela me entristece, eu acho que entristece a sociedade. Acho que a sociedade não opinou sobre isso. O Conanda, assim, o Conanda é formada por representantes da sociedade civil. Eu convidaria a sociedade a ver quem que compõe o Conanda, quais são as instituições que compõem o Conanda, se a sociedade está se sentindo representada no Conanda. Então, é uma decisão que eu lamento, poderia ter sido mais discutida. No ano de 2019, não avançou, tá? E por que não avançou? Nós também não fizemos muita articulação em 2019, porque todos nós ministros estávamos muito focados na reforma da Previdência. Então, nós priorizamos a nossa pauta. Isso não quer dizer que a gente negligenciou. Ela continuou caminhando. Mas em 2020, a gente achava que a gente ia conseguir aprovar, inclusive no primeiro semestre, o que acontece? O Congresso Nacional prioriza outras pautas. A pandemia também muda toda a pauta do Congresso Nacional. Então, no ano de 2020, o Congresso não entendeu que era prioridade a discussão do homeschooling. Mas eu tenho certeza que agora em 2021 esse projeto vai ser aprovado, tem relatório feito e não precisa mais de discussão.
Esse projeto, esse tema está sendo discutido há muitos anos no Congresso Nacional. É só pegar todo o fruto da discussão e um voto que já tem a favor, a relatora do projeto anterior era a favor, e a gente construir aí uma decisão. Muito otimista, muito otimista, muito otimista. E eu creio que a gente já aprova logo. O plano de governo de Bolsonaro é proteção da vida desde o nascimento. A pauta aborto é do Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando inúmeras ações lá no Ministério da Saúde para proteger grávidas e saúde da gestante. No nosso ministério, a gente luta pelo direito à vida desde a concepção. Temos ações na Secretaria da Mulher, que é um trabalho extraordinário chamado Mães Unidas, também para mulheres gestantes. E é dessa forma que a gente trabalha. A garantia da vida desde o nascimento. Este governo tem feito isso. Agora, a pauta, a decisão se aprova ou não o aborto é do Congresso Nacional. Até onde a gente puder influenciar para que o aborto nunca seja legalizado lá ou no judiciário, nós vamos influenciar. Porque nós, este governo, acredita que aborto é violência contra a criança e contra a mulher. Se eu sou ministra da mulher, eu tenho que proteger a mulher. E aborto é violência contra a mulher também. Mesmo que todas as nações do mundo legalizem o aborto, nós podemos ser a única do mundo a não legalizar. Eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista que as outras nações queiram matar seus bebês na barriga da mãe. Aqui não. Então eu acredito que a sociedade brasileira se levanta pedindo o quê? O que nós estamos pedindo? O que nós estamos trabalhando para entregar para o Brasil? Um grande projeto de planejamento familiar. Nós não podemos admitir que aborto seja método anticonceptivo. Não podemos admitir o aborto como um plano de planejamento familiar, um instrumento de planejamento familiar. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos entregar para o Brasil. O presidente Bolsonaro tem pedido ao nosso ministério e ao Ministério da Saúde que entregue o maior programa de planejamento familiar, mas nunca considerando o aborto como instrumento. A gente continua na pauta da proteção e na garantia dos direitos. Mas a gente entende que nesse momento nós temos aí um grupo de vulneráveis que precisam ser alcançados. A nossa prioridade, criança. Segundo lugar, idoso e pessoa com deficiência. E em terceiro lugar, vem mulheres na questão da violência no Brasil. Então, quando eu falo criança, eu falo da criança indígena, criança quilombola, criança cigana, todas as crianças. E a gente está vindo nessa construção desse grande pacto pela infância no Brasil. Temos uma bandeira, não às drogas, em qualquer situação. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente pensar em legalizar as drogas, é reconhecer que o Estado faliu no combate ao crime organizado. E nós não vamos fazer esse reconhecimento. Então, nós vamos nos levantar o tempo todo, nós vamos nos opor à legalização das drogas, mas eu não quero me preocupar só com a legalização das drogas. Eu tenho que trabalhar na prevenção ao uso de drogas. E o nosso ministério tem dito não às drogas e com muita veemência, e essa é uma guerra para muito tempo ainda e que a gente vai fazer no enfrentamento com muita coragem. Não, a sociedade brasileira não quer isso. Pergunte a uma mãe que tem um filho dependente se ela quer a legalização das drogas, converse com a base. Nós estamos governando para uma nação, não é para grupos econômicos ou grupos ideológicos, não. Nós governamos uma nação. A nação brasileira não quer as drogas. A gente vai fazer o enfrentamento ao crime organizado, mas não legalizando drogas. Que o presidente Bolsonaro sai fortalecido. Nós conseguimos alimentar 68 milhões de pessoas por mês nessa nação com auxílio emergencial. E mesmo alimentando essa multidão, a gente fez todas as entregas. Mesmo diante da pandemia, o governo Bolsonaro cumpriu suas metas. Era para nenhum ministério estar entregando nada, só alimentando o povo. A gente conseguiu alimentar, nós conseguimos dar conta, nós somos recordistas no mundo de auxílio emergencial. A gente fez o dever de casa muito bem feito, a gente cuidou do nosso povo. Eu acho que o presidente Bolsonaro sai fortalecido na pandemia. Eu estou cansada, eu já não sou mais tão jovem
e eu fui pedida em casamento. Um cacique de uma aldeia me pediu em casamento. Mas para mim casar com ele eu tenho que aprender a plantar mandioca. Então eu estou achando que eu vou aceitar o pedido de casamento do cacique e vou morar numa aldeia. De qualquer forma, casando ou não com um cacique, esse é de verdade, ele pediu mesmo, presente de casamento aqui no gabinete. Mas você aceitou? Não, ainda não, porque ele tem 4 esposas, né? Então eu seria a 5ª e teria que aprender a plantar mandioca. De qualquer forma, eu tenho outros projetos. Eu sempre estive envolvida com missões humanitárias. E eu quero terminar os últimos anos de minha vida envolvida com uma missão humanitária lá na ponta, anonimamente, cuidando de criança, cuidando de índio, cuidando de idosos. Então eu tenho alguns projetos pessoais de voltar para o que eu sou. Eu sou de fato uma missionária e eu quero voltar a cuidar de vidas lá na ponta. O que mais me cansa é ficar me explicando para a nossa base. Eu acho que a nossa base conservadora tinha que confiar um pouco mais nos seus representantes. Então a gente gasta muito tempo se explicando. Quando a gente veio para esse governo, quando eu fui convidada porque eu tenho uma trajetória só no Congresso Nacional de 22 anos, lutando contra todas as pautas que a gente considera que são atentados contra a vida, a família, pautas não conservadoras. Eu fiz esse enfrentamento, eu doei a minha vida para isso. E agora que a gente está aqui executando, aí tem que ficar se explicando. Então, confia um pouco mais nas decisões que a gente está tomando. São decisões estratégicas. Às vezes vocês podem não entender neste momento por que o Ministério agiu assim, mas eu tenho uma equipe, eu tenho um corpo pensante. Eu tenho os melhores técnicos, eu trouxe os melhores para esse ministério. Desgasta porque muito mais. Porque eu não tenho que me explicar para a esquerda. Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, mas tenho que ficar me justificando para a direita. Então, isso é muito desgastante. A gente ficar, por exemplo, horas construindo um documento para explicar por que eu tomei essa decisão. Por exemplo, uma decisão que a nossa base conservadora questiona muito. Por que eu estou trabalhando com travestis? Por que eu estou cuidando de travesti? É política de Estado. Eu tenho obrigação. E além de ter obrigação, eu tenho um amor a esse segmento. E eu preciso cuidar desse segmento. Nós assinamos inúmeros tratados internacionais que a gente iria cuidar do segmento. A gente governa para todos. A gente quer uma nação de paz. E eu tenho muito questionamento também que acham que eu tinha que ser mais combatente, mais incisiva, brigar mais. Eu também aposto na força do diálogo. Então, eu trabalho muito com diálogo, com a conciliação. Então, estamos aqui trabalhando e a gente está caminhando para a construção de uma sociedade que respeite os direitos fundamentais, direito de expressão, direito à liberdade religiosa, direito à vida. Há muito questionamento sobre a nossa posição com relação à liberdade de expressão. Ora, este é o Ministério da Garantia dos Direitos.